Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Bora lá. Deixa eu colocar. Bom dia, Eliane. Bom dia, querida. Bom dia. Tudo bem? Olha lá, vamos convidar o pessoal. Vou mandar esse aviãozinho pro pessoal para estar aqui conosco hoje nessa live. Tô chamando o povo aqui, gente. Vamos acordar o pessoal. Todo dia eu falo isso. Vamos acordar o povo, gente. Vamos acordar. Vamos acordar a turma. Que o povo não acorda cedo, mas a gente já sabe, né? Mas vamos aqui, vamos convidar mais pessoas. Tô aqui mandando uns 50 aviõezinhos aqui, gente. Tô mandando, olha só, tô chamando todo mundo aqui, gente. Vamos lá, vou chamar esse povo que tá todo mundo dormindo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vamos chamar todo mundo para essa live. Aqui, deixa eu ver mais, aqui, ali, tô enviando. Bom dia, deixa eu ver quem entrou ali. Vanessa, bom dia, Lê. Gente, vocês viram o tema da nossa live hoje? Vocês viram o tema da nossa live hoje? Olha ali, ó. Como me vestir? Gente, essa foi uma pergunta de uma seguidora minha, tá? E aí eu fiquei perguntando, falei, gente, o que eu vou falar sobre isso? Porque não sou personal stylist, não sou estilista, não sou ligada à moda, enfim. Mas aí eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer não a maneira ligada à moda, mas como se vestir para os lugares, para as ocasiões, trazendo ali a sua personalidade, o comportamento, né? Nesse sentido. Então eu vou falar para vocês nesse sentido, tá, gente? Porque eu não sou personal stylist, não tenho assim know-how para dizer isso, tá? Mas aí eu vou trazer para vocês o que aconteceu na minha vida, porque eu gosto assim muito de trazer exemplos, não é? Eu falo assim, bom dia, Marta Isabel, bom dia, querida. Leila, bom dia, bom dia. Então, eu vou trazer para vocês, dentro daquilo que fez sentido para mim e da minha transformação, inclusive na minha maneira de me vestir, tá? Então, como me vestir, vocês não entendam aqui como uma personal stylist, tá? Porque primeiro que isso demandaria uma aula, né? Com cores, né, paleta de cores, essas coisas, não é nesse sentido. Então eu entendi o que ela quis dizer. Como eu sempre estou trazendo aqui a espiritualidade e também a inteligência emocional, é como me vestir adequadamente de acordo com quem eu sou. Ai, bom dia, amada, olha lá, ó. Ai, que bom ter vocês aqui, gente, é sempre tão bom. É sempre tão bom acordar. E já tem uma interação aqui. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de pessoas. Gente, como eu amo estar com pessoas. Como eu amo estar em contato com as pessoas. Né? Quem me acompanhou ali no Store sábado, viram que eu estava lá na Febracis, viram que eu saí com as minhas amigas para almoçar. Eu amo estar com pessoas. E se for em volta da mesa, comendo alguma coisa, então melhor ainda. Aí não precisa melhor. Nem se quer chamar você para um cafezinho em casa, me chama que eu vou, gente, me chama que eu vou, porque eu amo estar com pessoas e eu amo estar em volta da mesa, comendo, falando com pessoas, eu amo, escutando também, né? Bom dia, Rafa, bom dia, porque eu amo também estar ouvindo. Em volta da mesa, a gente tem tantas histórias para contar, não é? Isso é uma memória afetiva que eu tenho lá da infância. Bom dia, Jussi! É uma memória afetiva. Nós tivemos muitos momentos desafiadores na minha família, mas uma memória que eu tenho muito boa era de estar em volta da mesa, com fogão a lenha, e né, comendo, batendo papo, meu pai tocando violão, a gente jogando aquelas dama, trilha. Então essa memória afetiva para mim é muito forte. Bom dia, Eliane, bom dia, Neuza. Por isso que eu gosto muito de estar em volta da mesa, batendo papo. Então essa memória para mim é muito forte.
E até por isso que nesse encontro com as mulheres, vai ter um coffee break. Por quê? Porque é um momento, e não é só para mim, tá? Eu percebi que muitas pessoas gostam disso, de estar em volta da mesa, com um bom papo, não é? Na companhia de pessoas agradáveis, e isso é muito, me remete à minha infância, a memórias afetivas. Então eu gosto demais. Eu sempre, e me remete o que também? A Jesus, a partilha. Todas as vezes que Jesus se reunia com seus apóstolos, com seus queridos, né, seus discípulos, o que acontecia? Havia a partilha da palavra e havia a partilha do pão. Sempre depois tinha uma refeição. Então, nós vamos seguir o exemplo do mestre que dá certo. Bom dia, Aparecida! Então, olha só. É por isso que nesse encontro Mulheres que Edificam, nós vamos ter bate-papo, mas nós vamos ter comida. Nós vamos ter comida, gente, porque isso aí me remete à minha infância. Eu amo demais. Rosane, bom dia! Gente, e nós vamos falar hoje como me vestir. Essa é uma dúvida que lembra quando eu fiz a caixinha de perguntas para as lives? Aí a pessoa me perguntou, Nice, como me vestir? Então eu vou trazer para vocês aquilo que, segundo ela, né? E também aquilo que eu fiquei pensando, falei, como eu vou falar, gente? Não sou personal stylist, não sou, né, costureira, não entendo nesse sentido, mas aí eu entendi o que ela quis dizer. O me vestir no sentido de comportamento. Você sabia que a sua roupa fala muito sobre você? Assim como o seu cabelo fala sobre você, o seu óculos fala sobre você, as suas unhas falam sobre você. Então, a sua maneira de se vestir fala muito de você. E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Para falar um pouco da minha história. E como eu me vestia inadequadamente, muitas vezes, mas muitas vezes eu me vestia inadequadamente. Por não saber o meu valor, e aí entra a identidade, por isso que eu falo, gente, em tudo. Vocês estão olhando que ao longo desse mês de maio, e agora já desse começo de mês de junho, foi um mês inteiro, e agora nós já estamos aí no dia 6, eu estou falando sempre sobre a identidade. Em tudo, em tudo. Se nós não sabemos a nossa identidade, nós não sabemos nos vestir, nós não sabemos nos comportar, nós não sabemos nos posicionar, nós não sabemos o que queremos. Então a nossa identidade está em tudo. Por isso a base da pirâmide, lembra que eu falei lá para vocês no começo no dia 1º de maio? Então o nosso comportamento, a nossa maneira de nos vestir, a nossa maneira de falar, tudo está ligado à nossa identidade. Então, eu vou trazer para vocês uma Anice completamente diferente. Gente, eu usava roupas decotadas, eu usava roupas curtérrimas, curtas, mini saia, barriga de fora, Eu usava roupas muito decotadas, eu usava, às vezes, tops. Gente, eu tenho umas fotos ali que eu falo, teve umas fotos que eu rasguei, gente, pra vocês terem uma ideia, eu rasguei. Eu rasguei umas fotos porque eu falava, mãe de Deus, aonde eu estava? Mãe de Deus, quem era essa Nice que eu tô desconhecendo? Bom dia, Rosângela, bom dia. Então, quando eu olho para minha maneira de me vestir de alguns anos atrás, eu fico com vergonha. Por quê? Porque como eu não tinha minha identidade bem formada, eu não sabia o meu valor como pessoa, e isso veio de todas as dores da infância, veio do abuso sexual também, e aí eu andava com umas roupas, gente, que só pela misericórdia de Deus. Bom dia, Luiz! Direto de Camboriú, olha só. Nós temos gente aqui, ó, do Paraguai, de Camboriú, Terra Rica, Terra Boa, Cianorte, Maringá, mais alguma cidade que eu não falei, a gente coloca aí, tá? Porque às vezes eu acabo esquecendo. Olha só, bom dia! Então, essa maneira de me vestir, e eu vou falar tanto para as mulheres como para os homens, ela fala muito a respeito de você. Só que quando eu não tenho a minha identidade formada, quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei o meu valor, eu inclusive me visto de forma equivocada. E eu gostei muito dessa sugestão dessa seguidora minha, como me vestir.
Eu gostei. A princípio eu fiquei meio em dúvida. Eu falei, gente, o que ela quer dizer com isso? Mas eu gostei porque tem tudo a ver com a nossa personalidade, tem a ver com o nosso comportamento e tem a ver com aquilo que eu quero apresentar para as pessoas. Então tem pessoas, por exemplo, que se vestem de uma forma tão equivocada que denigra a imagem dela. E era isso que eu estou falando para vocês que eu fazia lá na minha infância. Já na adolescência não, eu era mais comedida. Mas depois, eu me lembro que a partir, talvez ali quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, até uns 30 e poucos anos, eu me vestia inadequadamente. Por quê? Porque aí aflorou as dores minhas da infância. E uma criança, quando ela sofre um abuso sexual, ela tende a desvirtuar o comportamento, inclusive na vestimenta. Então, muitas pessoas que são abusadas, elas se retraem. Né? E ela começa a se vestir de forma como se fosse assim, enrustida para ninguém enxergá-la. Mas muitas afloram essa sexualidade e o que acontece? Ela começa a se vestir expondo o seu corpo. Ela começa a se vestir expondo partes do seu corpo inconscientemente. Olha só, gente. Então a maneira que nós nos vestimos tem muito a ver com aquelas fraturas nossas da infância. Então, não é só simplesmente criar um personagem, vou me vestir dessa forma, vou criar um personagem como existe, né? Tem pessoas que elas fazem uma consultoria para elas trazer essa autoridade. Mas olha só, bom dia, Nil. Mas a nossa vestimenta, a nossa maneira de nos vestir, de nos comportar, tem muito a ver com os traumas da infância, com as fraturas da infância. Então, ou a pessoa fica escondida, ela se veste de maneira a se esconder porque ela não quer ser vista, porque ela quer ficar escondidinha, porque ela quer ficar num cantinho para que ninguém a perceba, mas muitas vezes, e principalmente isso nas mulheres, ela aflora essa sexualidade, principalmente se a criança sofreu um abuso sexual, né? Se ela foi instigada a essa vida sexual. Então, o que acontece? Na vida adulta, ela começa a se vestir inconscientemente, tá, gente? Inconscientemente, de maneira a expor partes do corpo. Isso, mas então você quer dizer que eu não posso usar um decote, falando para as mulheres aqui, não posso usar um decote, não é isso. Hoje, por exemplo, eu tô com uma blusa que tá aqui, ó, né? Tem um meu ombro, mas você pode ver que o restante tá todo fechadinho. Eu até coloquei essa blusa hoje, que eu ia falar sobre como me vestir, então eu posso sim, mas eu não tenho aquela conotação sexual. Não, e outra, aí aqui na parte de baixo eu coloquei o quê? Uma calça comprida. Eu não tenho essa necessidade mais, mas eu tratei uma fratura emocional gigantesca na minha vida, que foi o abuso sexual. Né? Lá na minha infância eu fui molestada sexualmente e isso aflorou na minha fase adulta. Então eu tinha necessidade inconscientemente de usar roupas curtas, decotes, tops. Gente, se vocês olharem minhas fotos, como eu falei para vocês, eu rasguei muitas fotos, que eu fiquei com vergonha. Quando eu olho hoje, eu falo, meu Deus do céu, como eu usava shorts tão curto, como eu usava saia tão curta, como eu usava, como eu me expunha desnecessariamente. Então, aquilo, hoje, às vezes eu olho, tá? E como hoje eu tenho essa perícia, muitas vezes só de olhar a roupa que a pessoa tá usando, eu já consigo avaliar se ela sofreu um abuso sexual ou não, pela roupa, tá? Porque hoje eu faço essa leitura, eu consigo fazer essa leitura. Então a pessoa que ela foi abusada sexualmente, ela tem uns trejeitos que demonstram isso. Então assim, na maioria, né? Vamos dizer assim, 90 e poucos por cento eu consigo visualizar. Inclusive tem aquelas que elas se retraem, elas se fecham de uma maneira que aí elas se vestem de maneira a tapar completamente o corpo, justamente para não ser enxergada, com medo de atrair o olhar de alguém. Então olha só, a roupa, o que diz sobre você, a maneira como você se veste diz muito sobre você. Bom dia, Alessandra, bom dia, Mara. Então, existe essa maneira de me vestir para cada lugar. E eu vou voltar a falar, não sou personal stylist,
Não tenho nada a ver com moda. Tô falando aqui a maneira de me vestir como comportamento e falando sobre o que a roupa diz sobre mim. Então, ou eu quero chamar atenção ou eu não quero chamar atenção, então eu me escondo. Mas tem a ver com as fraturas emocionais, gente. Por isso que eu falo, é importantíssimo nós tratarmos o quê? As fraturas emocionais. A nossa identidade. Quando nós trabalhamos a nossa identidade, muda a maneira de falar, muda a maneira de me vestir, muda a maneira de me comportar. Por quê? Porque aí eu começo a trazer aquela identidade da pessoa que eu nasci para ser. E eu paro de viver aquele personagem que eu estava vivendo. Eu paro de viver aquela pessoa que eu vinha sendo em razão das minhas fraturas. Eu paro de ser aquela pessoa que eu vinha sendo em razão da minha identidade distorcida. Então, tudo que eu falo para vocês tem a ver com a identidade. Desde do começo lá das lives em maio, eu venho falando isso para vocês. Qual é a sua real identidade? Nisso não tenho nem ideia. E o que você está fazendo para descobrir? Porque se você não fizer um processo, né, não viver um processo de transformação, você não vai descobrir quem você é. E se você não descobre quem você é, você deixa de viver as coisas que essa pessoa maravilhosa que Deus criou para ser, poderia viver. Entende? Então, é muito apropriado essa maneira de se vestir, essa pergunta dessa seguidora minha, como me vestir? E aí eu trago para vocês, né, citei o meu exemplo de como eu me vestia inadequadamente, mas era muitas das coisas por desconhecimento, tá? E a maioria era justamente em razão do abuso sexual que eu sofri na infância. Eu percebo hoje que as minhas roupas eram escolhidas inconscientemente em razão do abuso. Quando eu trabalhei, quando eu tratei esse abuso sexual, quando eu descobri a minha identidade, eu comecei a me vestir de acordo com aquilo que condiz com a minha identidade. Bom dia, Cleide. Então, trazendo para isso, como que eu posso aprender a me vestir? Primeiro, trabalhar a identidade, gente. Primeiro. Por quê? Porque você tem que descobrir cada ser humano, ninho lindo que está aqui, vocês que estão aqui na live, tanto homens como mulheres, vocês nasceram com uma identidade única, perfeita, e eu vou repetir isso eternamente para vocês. A identidade que Deus colocou em você. Não é aquilo que o mundo disse, não é aquilo que os seus pais disseram, não é aquilo que vocês acham que é, não é o que os seus professores, pais, avós, tios disseram sobre você. É a identidade de filha e filho de Deus. Isso é ponto, acabou. A tua identidade é aquela que Deus colocou. Mas como eu descubro isso? Vivendo um processo de transformação. Como eu fiz? Vivi meu processo de coaching. Fiz o meu processo de coaching. Eu vivi, eu experimentei. Não é só lendo livros nisso. Ajuda, claro. O livro ajuda, filmes certos ajudam. Mas um mentor te ajuda. Pega na tua mão e te leva. É mais rápido, sabe? Em vez de demorar 10 anos, de repente você faz aí em 6 meses. Que foi o que aconteceu comigo. O meu em 6 meses foi uma mudança radical. Então hoje, essa identidade, ela vai fazer com que você descubra onde você quer estar, com quais pessoas você quer estar, como você quer se vestir, o que você quer comer, se posicionar, entende? Mudar os seus relacionamentos, isso eu aceito, isso eu não aceito. Porque tem pessoas que estão vivendo um relacionamento doentio porque se sujeitam a determinadas coisas que não se sujeitaria se soubesse se posicionar. Então, isso reverbera também na sua maneira de se vestir. Por quê? Porque aquela pessoa que tinha uma identidade distorcida se vestia de uma maneira. A pessoa, quando tem a identidade, não é forjada, quando ela entende exatamente quem ela se veste e se comporta de uma outra maneira. Bom dia, Cristiano, Cláudia. Olha só. Então, você precisa entender que tudo tem a ver com a sua identidade. Porque senão você vira um fake, não é? Eu vou me vestir para parecer quem eu sou, não. Você tem que estar bem dentro da sua roupa. Nisso, eu quero me vestir de calça jeans, ok.
Nisso eu quero usar, sei lá, vestido, bermuda. Ai, para os homens, né? Eu gosto de terno. Ok, se você se sente bem assim, é assim que você tem que se vestir. Mas não que você vá se vestir para os outros. Você vai se vestir primeiro para você. Mas você tem que conhecer quem você é, quais são os seus gostos. É claro que nesse ponto aí um personal stylist te ajuda a trazer, a expressar, né, melhor a cartela de cores e tudo mais, a roupa mais adequada para o biotipo do seu corpo. Mas a tua identidade, quando eu fui fazer, eu fiz uma paleta de cores o ano passado, foi com a Lérida. A Lérida é maravilhosa, quem veste a Camila Vieira, o Paulo Vieira, a mulher do Galdino, e eu conheço há muito tempo por conta da Febracis. E nós fomos fazer uma paleta de cores. Fez a diferença para mim completamente, eu usava muito roupa preta, e é uma das cores que eu não posso usar. Só que a primeira coisa que eu cheguei lá, e a Lérida conhece muito de coach, porque ela já fez o processo de coach dela, o marido dela fez coach, então todos eles têm a formação também. Primeira coisa que ela olha é a minha personalidade. Nisso, o que você quer mudar em você? Eu falei, não quero mudar meu cabelo. Amo meu cabelo. Eu posso mudar um pouquinho a cor se for necessário, mas eu gosto do meu cabelo comprido. Já cortei curtinho, mas eu gosto do meu cabelo. A minha marca registrada é meu cabelão. Se eu chego lá sem identidade, eu falo, você que vê. É você que vê. Não, eu falei pra ela, eu gosto de tecidos esvoaçantes, eu gosto muito de saia, de vestido. Eu não gosto muito de calça comprida. Eu uso porque nos treinamentos eu trabalho muito com homem. Eu falei, mas eu gosto. Se for calça, eu gosto de calças largas, mais amplas. Então, eu trouxe para ela a minha personalidade. Se eu não tenho minha identidade bem forjada, eu chego lá e eu deixo a mercê dela. E eu não revelo aquilo que eu já sei, aquilo que eu tenho. E aí ela veio, fez a paleta de cores, ela falou, nossa, o teu cabelo tá na cor exata pra tua pele. Eu falei, mas é que eu fui cabeleireira, né, amiga? 20 anos, eu aprendi alguma coisa também. Então, ela me auxiliou a melhorar aquilo que já estava bom em mim. Então, nós precisamos de pessoas para ajudar a melhorar. Então, nessa área, ela entendia como eu consultei uma pessoa para os meus óculos. Eu fiz uma consultoria com uma pessoa para eu montar óculos. Então, eu tenho óculos amarelo, eu tenho óculos cor-de-rosa, eu tenho óculos verde, mas eu precisei dessa pessoa para me auxiliar. Então, olha só que se eu não tenho a minha identidade e a pessoa que vai me auxiliar não for um perito, ou seja, se eu não contratar uma pessoa que melhor possa me ajudar, eu vou ficar pior do que eu já estava. Então nós vemos pessoas, bom dia Sandra, às vezes contratando profissionais que não vão revelar o melhor de você. E aí nesse ponto de como me vestir, todos os lugares, gente, tem roupas adequadas para todos os lugares. Mas primeiro eu já falei para vocês, né, o comportamento com relação a pessoas que sofreram abuso, como costumam se vestir, não é? As pessoas com abuso às vezes conseguem, quer se esconder, fica uma pessoa enrustida, ou então ela aflora essa sexualidade e se veste de maneira inadequada, com decotes, com saias curtas, com roupas curtas, com calças agarradas, sabe? Gente, tem umas calças que a pessoa entra que parece que ela entrou a vácuo. A vácuo, lembra? Sabe que a pessoa parece que ela entrou, eu não sei nem como ela entra numa roupa dessa. Principalmente se a pessoa tem um corpo muito bonito, ela quer expor muito. Então isso demonstra, geralmente, uma pessoa que tem uma sexualidade muito aflorada, que ela quer mostrar o contorno do corpo. E existe uma forma de se vestir vulgarmente e existe uma forma de se vestir de forma, como que eu vou dizer, que deixa a mulher muito mais sensual sem estar sexualizada. Bom dia, Camila! Então, existe uma diferença entre você se vestir de forma sensual, feminina, né, mostrando a sua feminilidade, e existe uma maneira de se vestir de forma vulgar. E lembra que eu falei no começo da live? Em razão do abuso que eu sofri, como eu me vestia? De forma vulgar. Eu olho algumas fotos minhas e falo, mãe, é sorte que eu sempre fui muito magrinha. Então eu nunca tive assim, corpo muito torneado, então não ficou pior a situação.
não ficou pior. Como eu era muito magrinha, então eu usava uma roupa curta, era a Olivia Palito usando uma roupinha curta. Mas imagina se eu tivesse coxas grossas, pernas torneadas, ia ficar muito mais vulgar, muito mais vulgar. Então, roupas agarradas, não, gente, não dá, é horrível isso. Então, se você é uma pessoa que quer se vestir com elegância, nada de roupas agarradas. Roupas agarradas acaba com qualquer visual. Roupas agarradas acabam com qualquer visual e tem a ver com a sua identidade. Então, se nós olharmos, vou fazer aqui um comentário, uma mulher que eu acho lindíssima é a mulher do Cristiano Ronaldo, mas ela se veste de uma maneira vulgar. Roupa muito agarrada. Eu olho para aquela menina e eu falo, tem um negócio aí nela. Então, assim, quando ela pode ver, quando ela se veste, que ela coloca aqueles vestidos longos, bonitos para as fotos de pose, ela fica belíssima. Mas todas as vezes que eu a vi, tem um documentário dela na Netflix, todas as vezes que ela está fora, ela usa roupas agarradas, roupas mostrando muita parte do corpo, e ela é maravilhosa, ela tem um corpo todo torneado, fica extremamente vulgar. Então, existe uma forma de você se vestir de forma elegante e chamar atenção pela elegância e não pela vulgaridade. E eu trago para vocês isso, eu me vesti, principalmente dos 18 anos, eu acredito, ali dos 18 até uns 30 e poucos anos, de forma completamente vulgar, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Por quê? Em razão da conotação sexual por conta do abuso que eu sofri. Quando eu descobri isso, eu falei, era inconsciente, decotes, tops, exposição de barriga, né? Então calça de cos baixo, eu usei isso, gente. Quando eu olho as fotos, eu falo, Mãe Santíssima do Céu, que era isso, né? E então, mas faz parte da minha história, e eu tenho que entender que aquela Anice não é a Anice de hoje. E aí eu falo para vocês, por isso a importância da identidade, de você entender quem você é, porque isso está se refletindo, inclusive, na sua maneira de se vestir. Isso, inclusive, e como eu falei, hoje eu tenho essa perícia de olhar para a pessoa e ver, às vezes, se ela foi abusada sexualmente ou não, por conta até da maneira de se comportar e de se vestir. Só que olha só, o que é importante? Nisso eu preciso trabalhar a minha identidade, porque ela vai refletir nisso, no seu comportamento, ela vai refletir na sua maneira de se vestir, no teu corte de cabelo, na sua maneira de se comportar na sociedade, na sua maneira de se posicionar diante de alguma decisão. Então, eu gostei muito dessa pergunta, né, dessa seguidora, porque não é a maneira, o ato em si de se vestir. Parece uma coisa simples, né? Mas tem muito a ver com a identidade. Bom dia, Douglas Mendes, tudo bem, querido? Então, olha só, quando nós estamos com a nossa identidade, volto a falar, o que é minha identidade? Quem eu sou? Quando você descobre quem você é, você começa a mudar vários comportamentos. E aí as pessoas começam a perceber, nossa, ela tá diferente. Nossa, a maneira dela se comportar tá diferente. A maneira dela falar tá diferente. Por quê? Porque agora você sabe quem você é. Você não precisa se expor a algumas coisas. Você não precisa fazer a vontade de outras pessoas quando você não quer. Não é que aquilo não condiz com quem você é atualmente. Bom dia, Daniele e Elisa. Então, aquela Anice que eu acabei de falar para vocês, que se vestia de forma inadequada, não me pertence mais. Não me pertence mais. Então, eu mudei completamente a minha maneira de me vestir e, inclusive, de me comportar. Eu não preciso aparecer. Eu não tenho mais a necessidade de aparecer. Por quê? Porque eu descobri quem eu sou. Então, às vezes, a profissão exige que eu apareça, mas às vezes eu posso ficar lá quietinha no cantinho, sem ninguém me perceber. Apesar de que é meio impossível, né, com esse cabelo vermelho aqui, de longe dá pra ver essa tocha, né, humana. Gente, tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando? Quem tá aqui, tá fazendo sentido pra vocês?
essa situação de como se vestir? E se tá, coloca um joinha aí pra mim, ou sim, né? Pra mim tá fazendo sentido, fala aí pra mim. Porque eu achei extremamente interessante essa pergunta dessa pessoa. Eu achei interessante ela dar né, esse tom, vamos dizer, para nossa live aqui. Cleonice, bom dia. Olha ali, a Leila e a Mara tá falando que sim, a Jusce que sim. Gente, quem me conheceu, né? E eu tenho muita gente aqui lá de Terra Boa. Quem me conheceu lembra. Gente, eu peguei umas fotos minhas. Ai, Senhor, eu já era mãe. Tem umas fotos que eu tô com a roupa. Gente, eu tô com um top e uma calça jeans, gente, baixa. Pelo amor de Deus, eu olho para aquilo. E eu tinha corpo para aquilo? Sim. Olha lá, a Rafa tá dizendo que sim. Eu tinha corpo para usar aquelas roupas? Sim. Eu sempre fui muito magrinha. Eu pesava o quê? 47 quilos até os 35 anos. Até os 35 anos eu pesava 47 quilos, depois eu fui para 52 quilos. Hoje eu tenho 60, 59, 60. Mas eu sempre fui muito magrinha, então o meu corpo era apropriado para usar aquela roupa? Sim. Mas era uma meninice que não era eu. Porque se eu olhar lá na minha adolescência, na minha infância e adolescência, eu usava umas roupas bem comedidas. Eu usava umas roupas mais decentes, digamos assim. Depois eu passei a usar umas roupas indecentes. Que hoje eu olho e falo, mãe de Deus, glória a Deus que eu conheci o coach. Glória a Deus que eu conheci o coach, porque pelo amor de Deus, roupas assim que hoje eu olho, eu falo que eu tenho vergonha. E o bom é isso. Quando eu olho para aquela mulher que eu fui, eu fico com vergonha. Quando eu olho para aquela mulher que eu fui e dá até um certo asco, um certo nojo, fala, credo, eu fui assim? Por quê? Porque eu não sabia ser. Mas só que, olha a evolução. Então eu olho para hoje e falo, caraca, gente, como eu melhorei. Então a gente vai ficando mais, é como vinho, né? Mais velho, mas fica melhor. Eu olho para a Anice que eu era e eu falo assim, gente, como eu melhorei como pessoa, como eu melhorei até fisicamente, como eu melhorei a maneira de me vestir, como eu melhorei a maneira de falar, de me expressar. Então é essa evolução que Deus espera de nós. Bom dia, de Decor Atelier. Bom dia, Rô. Então nós temos que ter essa evolução. Nós não temos que ter uma regressão. Tem pessoa que fala assim, eu vou ficando mais velho, a gente vai se acabando. Não, eu me vejo como uma pessoa muito melhor. Eu olho para mim e eu falo, eu evoluí como ser humano. E não só nas roupas, não só na maneira de me vestir, isso fez parte desse conjunto. Mas quando eu olho, eu evoluí como ser humano. E é isso que nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Se nós olharmos, o que Deus espera de nós? Que nós possamos evoluir a ponto de chegarmos, o que é a santidade, para um dia a gente tá lá, assim com ele lá no céu, gente. Esse é o meu intuito. Só que nós vemos seres humanos que regridem. Tem pessoa que com o passar do tempo ela regride. Tem pessoa que com o passar do tempo acaba. Ela vai se tornando um ser humano pior. Então que nós possamos, inclusive com a maneira de nos vestirmos, nos tornar seres humanos melhores. Mas nós vamos nos tornar seres humanos melhores à medida que nós entendermos quem somos, né? Trabalharmos essa nossa identidade, entender quem eu sou, quem eu nasci para ser, não quem eu venho sendo só, mas quem eu nasci para ser, e nós crescermos. Então eu tô dessa forma, mas eu vou crescer, eu vou mudar, eu vou me transformar naquilo que Deus me criou para ser. Então aí a idade não vai pesar. A idade, muito pelo contrário, vai ser uma libertação. Então você vai chegar, você que está com 20, com 30, com 40, então você vai crescendo, você vai evoluindo. E essa evolução vai refletir na sua maneira de se vestir, de se comportar, não é? Na sua conexão com as pessoas certas. Então é isso, gente, que é maravilhoso do ser humano. Deus espera de nós essa evolução.
Mas tem ser humano que está o quê? Numa regressão. Agora, quem é você? Você é essa pessoa que está evoluindo, não que quer evoluir, estou falando se você já está evoluindo. Você é esse ser humano que está evoluindo ou você é esse ser humano que está regredindo? Vou deixar essa pergunta aqui para você. A Cleonice está dizendo ali, amém, eu creio. Nós nascemos para nos tornar melhores. Aqui é uma passagem, gente. Essa vida é uma passagem. Se hoje você morresse, nós vamos morrer, né, gente? Então, eles não gostam de falar em morte. Não pode não gostar, mas nós vamos morrer, gente. A única certeza que a gente tem é que nós vamos morrer. E a gente não sabe a hora, nem o dia, né? Então, se eu morrer hoje, eu vou morrer um ser humano melhor do que eu fui ontem, inclusive na maneira de me vestir, se eu morresse hoje, eu tô pior. Deixa essa reflexão para vocês. Então, gente, bora lá pro guarda-roupa, tirar todas as roupas lá que não condiz com quem você nasceu para ser. Já faz limpeza, já dá embora. Tem umas roupas que não dá nem para dar embora. Tem umas roupas que a gente tem que rasgar. Tem umas roupas que a gente tem que jogar fora. Porque não quer pra gente, não quer pro outro também, né? Então, Solange, finalizando a live agora, amada, falei sobre como nos vestir, o nosso comportamento, tá? E lembrando que a maneira como nós nos vestimos tem muito a ver com as fraturas da nossa infância, tá? Gente, beijo pra vocês. Amanhã tem mais. Cheguei agora da academia. Bom dia, amada. Já fez academia? Gostei já, gente. Gostei de você. Olha lá, Elisa. Faxina no guarda-roupa. Faxina, Elisa. Gente, eu falo pra vocês, eu tenho vergonha das roupas que eu usava. E ó, é o que eu falei. Eu tinha corpo pra usar? Tinha. Sempre fui muito magrinha. Mas era feio o negócio, viu, gente? Era feio. Hoje, 61 anos, você tá fazendo, Solange. Parabéns, que Deus abençoe a sua vida. Aniversário teu hoje, mulher? De verdade? É aniversário? Olha lá, você tá fazendo aniversário hoje, 61 anos, gente do céu. Às vezes eu brinco com o pessoal. Tenho 56 com carinha de 55 e 9 meses. Que Deus abençoe a sua vida. Que as benesses de Deus sejam derramadas sobre você abundantemente, numa torrente de graças para você. E para todos, vocês estão aqui na live também, gente, né? Todo dia nós temos a oportunidade de ser melhores. Hoje é o dia. Hoje é o dia da sua transformação. Hoje é o dia da sua mudança. Hoje é o dia que você merece mudar para viver o extraordinário de Deus. Olha ali, ó, a Solange recebendo os parabéns, gente. Parabéns, Solange, olha lá. Felicidades e muitas bênçãos de Deus na sua vida. Olha lá, Leila. Muito obrigada por compartilhar. Olha lá, gente. Olha ali, que bacana. O pessoal já tá interagindo aqui, né, gente? Gostei disso. Pode interagir, que eu não me incomodo, tá? Gostei demais aqui. Gostei dessa interação. Quando é presencial, então é mais gostoso, né? Quando é presencial é mais gostoso ainda. Bora lá, quem puder ir no dia 17/6 ali em Cianorte, bora lá, porque vai ser, você imagina que na live já tá assim, você imagina presencial. Vai ser top demais. Gente, um beijo para cada um de vocês e que vocês vivam realmente a identidade de vocês, aquilo que Deus criou vocês para serem, mulheres e homens de Deus, mulheres e homens do bem, mulheres e homens criados à imagem e semelhança de Deus, e que você jamais denigra essa imagem de Deus que existe em você, seja, né, nas vestimentas, seja no comportamento, né? Parabéns pelo seu dia, que Deus te abençoe. Olha lá, tá recebendo. Solange chegou na última hora, mas olha só, Solange, recebeu um monte de felicitações. Que Deus abençoe a cada um. Beijo, tô indo. Beijo pra vocês.